Bom, agora falando sobre o Sprint Review ou análise de sprint. Qual que é a ideia do Sprint Review? A ideia do Sprint Review é meio que apresentar, discutir qual foi o resultado da sprint. Então, ela se divide em algumas etapas. Primeiro, quem traz essa reunião, quem lidera essa reunião, na maioria das vezes, é o Product Owner. E o Product Owner começa apresentando, olha, era a meta da nossa sprint. Então era nisso que a gente queria chegar nas últimas 2, 3 semanas. Isso foi o que a gente conseguiu fazer, né, em termos do que a gente desenvolveu. E isso é o que a gente tem para fazer, olhando para o futuro próximo. Olhando para o futuro próximo, aqui eu digo 3 meses, 6 meses, coisas assim. Então, o Product Owner começa a dinâmica um pouco apresentando onde a gente conseguiu chegar e para onde a gente quer ir. Né? E essa apresentação toda, o Sprint Review, a gente fala que é uma reunião expositiva. Então, ela tem muito mais esse caráter de mostrar para os stakeholders de um projeto o andamento daquele projeto. Então, ele começa com isso. Depois disso, depois do Product Owner apresentar o andamento do projeto, vem os membros do time, que na maioria das vezes são os tech leads, que são responsáveis por esse papel, de demonstrar ou apresentar o que foi desenvolvido de uma maneira mais clara. Então, por exemplo, a gente adicionou uma nova página no website. Vem lá um tech lead ou um membro do time que trabalhou nesse desenvolvimento e ele mostra exatamente o que foi que ele desenvolveu. Às vezes é um modelo preditivo, então vem lá alguém e fala sobre a performance do modelo preditivo. E assim vai. Então, cada membro do time vai lá e apresenta os resultados do seu trabalho, o resultado do trabalho feito durante a sprint. E é nesse momento que eles meio que discutem com os stakeholders. Então, os stakeholders vão tirar dúvidas com relação ao que está sendo entregue, e da mesma forma, os membros do time podem tirar dúvidas com relação ao que eles entregaram, porque muitas vezes um membro do time pode perceber uma necessidade no momento de desenvolvimento. Então, eu posso falar, eu desenvolvi esse modelo preditivo aqui, fiz a primeira versão dele, mas eu acho que talvez tenha um espaço para melhoria, que seja a gente investigando essa categoria de informações aqui. E aí você pode perguntar, mas existe isso dentro dos dados? A gente coleta isso dentro dos usuários? E aí os stakeholders, que como eu falei, é qualquer pessoa que é afetada por esse projeto, muitas vezes vão poder dar essa resposta, inclusive te dar uma noção do nível de interesse que se tem nesse determinado item que está na pauta da discussão. Então ele tem esse caráter de cada um apresenta e cada um discute exatamente o que foi feito. Depois disso, então falamos sobre onde estamos, para onde vamos, apresentamos o que foi entregue, a gente entra na avaliação das métricas do projeto, que como eu falei, para um projeto ser bem sucedido, isso é um projeto ágil, um projeto qualquer projeto precisa disso, ele precisa ter métricas de sucesso. Isso pode ser para um website, eu posso falar qual que é o tráfego do meu website, pode ser qual que é a receita que está vindo de um determinado canal de vendas, pode ser uma redução na evasão de alunos, no nosso caso, por exemplo, pode ser um aumento de DEB no nosso caso, assim vai. Então a gente olha para essas métricas que foram desenvolvidas, que a gente colocou lá, e começa a discutir como essas métricas estavam e como elas estão. Né? O objetivo é sempre entender um pouco também como o que acabou de ser entregue pode afetar essas métricas. Né? Então, muitas vezes é comum você associar uma determinada história que foi entregue, um determinado bloco que foi entregue numa determinada sprint, com uma métrica específica que a gente está tentando melhorar que foi colocado como meta daquela sprint. E aí, com base nisso, né, com base em todas essas discussões que acontecem, muitas vezes o próprio PO, o Scrum Master, já tomam isso como anotações para olhar de volta para o backlog de produto. Então, adicionar novas histórias, repriorizar histórias, porque é nessa hora também que a gente vai ter muito feedback, muitas críticas, muitas devoluções dos stakeholders.
E isso naturalmente é importante para a priorização e para o andamento do projeto como um todo. E na minha experiência, não é tão comum equipes ágeis terem essa cerimônia. E mesmo equipes que participam do Scrum e que seguem o Scrum de maneira muito próxima, não costumam ter o Sprint Review. Porque o Sprint Review é uma reunião, vamos dizer, muito custosa, porque muitas vezes o stakeholder de um projeto é uma pessoa que senta numa cadeira muito alta dentro da empresa, ou então o Sprint Review envolve muitas pessoas, e o Sprint Review ele tem um caráter que é muito mais importante para o membro do time, porque é um momento de exposição, é um momento de apresentar o seu trabalho, né? E as pessoas veem como mais relevante as reuniões que vão existir entre o Product Owner e os stakeholders, em que os membros do time não estão envolvidos, como suficiente para sanar essas questões da sprint. Então, quando eu já vi o Sprint Review acontecendo em equipes ágeis, ele tinha muito mais esse caráter de aproximar os membros do time dos stakeholders e menos de repriorizar e sanar dúvidas, né? Mas eu acredito que times que conseguem manter o Sprint Review da maneira como ele foi originalmente concebido, né, como uma sessão de feedback, conseguem se beneficiar de centralizar essa discussão numa única reunião e assim otimizar, né? Porque no final das contas, o que acontece na maioria dos times é que o PO tem 1 milhão de reuniões com diferentes stakeholders e ele acaba tendo que gerenciar essas diferentes reuniões e não investe tanto tempo no feedback dos usuários, que é, para mim, pelo menos, a parte mais importante do trabalho dele.